Do presidente Lula a Portugal, durante um fórum empresarial, Lula voltou a criticar a política de juros do Banco Central. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. O presidente também afastou toda e qualquer possibilidade de atrair investimentos através de privatizações de empresas públicas. No Brasil, nós não vamos vender empresas públicas. O que nós queremos é convidar os empresários a fazerem parceria conosco naquilo que a gente precisa criar de novo. No Brasil, nos últimos 6 anos, se vendeu muito patrimônio público, não para construir outro patrimônio ou para construir outro ativo. Se vendeu patrimônio para simplesmente pagar juros da dívida pública. Pelos relevantes serviços prestados a Portugal, a primeira-dama Janja recebeu uma condecoração do presidente Marcelo Rebelo de Souza. José Maria Trindade, começo com você, Zé. Sua análise sobre as falas do presidente em relação a Banco Central e também a homenagem recebida pela primeira-dama em Portugal, Zé. Pois é, olha, Lula está certíssimo. Os juros estão altos demais. E isso impede investimentos novos no país. Ninguém vai investir com juros tão altos, né? O dinheiro é uma propriedade, ou seja, é cobrado uma taxa, é como se fosse um Uber, ou seja, essa taxa é os juros. Os juros altos impedem empresários de investir em ampliação, de criar novas empresas, ou seja, um novo ciclo positivo econômico, ou seja, mais investimentos, mais empregos e a economia roda. Lula está certíssimo. Agora, alguém precisa dizer que ele é o presidente do país, ele não é a oposição, ou está inaugurando uma nova fase da política, que é um presidente da República, oposição ao próprio governo. É claro que os juros estão altos porque a economia não vai bem. Sintoma, é como a febre, é preciso combater a doença, não a febre. A febre se toma um remédio para passar por enquanto, mas é preciso atacar a base, ou seja, fundamentos. Quando a economia brasileira criar fundamentos sólidos que passam por credibilidade, os juros serão reduzidos por um Banco Central não independente, mas um Banco Central com autonomia. Banco Central é governo e o governo é comandado por esse presidente que critica o próprio governo e a própria condução da economia. Lula tomou o discurso do seu ex-vice, José Alencar, que falava com seriedade, né? E Lula fazia de conta que não existia, deixava o José de Alencar falar e não atendia, não reduzia os juros. E José de Alencar falava, porque era empresário, empreendedor, criou em Minas Gerais uma indústria têxtil reconhecida, que hoje está nas mãos do filho, enfim, passou por momentos difíceis, a indústria têxtil brasileira concorrendo com a China e tal. Então ele entendia o que Lula está dizendo agora. Mas o Zé Alencar não era o presidente. Se fosse, ia tomar providência para os juros serem reduzidos. E o Lula está fazendo de contas que não é governo. Juros altos são da economia do Brasil, né? E um sintoma do que está acontecendo aí. E será que vai ser atendido, Dantas, esse apelo feito pelo presidente Lula, Dantas? Não se trata de... As coisas não são resolvidas assim na economia. A gente já comentou antes. Eu já vi vários governos reclamando de juros, naturalmente, pedindo... O Bolsonaro até fez isso também para tentar segurar a inflação, fez videoconferências com empresariados, com donos de mercado, pedindo para, olha, né, pô, segura aí foi criticado porque naturalmente sugeria que que se estava querendo tabelar preço.
A economia, ela é esse, vamos dizer assim, esse sistema vivo. É como a linguagem, é a sociedade. Na verdade, o grande problema é quando o Estado começa a interferir nesta economia, que é o que o Lula vem fazendo desde que assumiu, atacando os fundamentos da política econômica e aí causando furor no mercado, assustando todo mundo. É o que acontece quando o Supremo derruba, né, muda uma regra que mexe com o mercado inteiro, de processos que já tinham sido definidos, pacificados. O grande problema no Brasil é isso, é a insegurança jurídica, é a insegurança política. Um país que vive de crise em crise, ele nunca terá chance de se tornar uma economia sólida e uma sociedade próspera. Então, nós temos, infelizmente, é um ciclo vicioso, né? Nós temos esses políticos sendo reeleitos por um povo ignorante, um sistema que não oferece alternativa, porque esse sistema está na mão de caciques partidários que definem para onde vai o dinheiro nosso para financiar as campanhas de quem eles acham que tem que vencer. Às vezes um ou outro é eleito fora desse sistema, mas não tem força. Então nós vivemos esse loop infinito em que você está sempre reelegendo as mesmas pessoas, as brigas são sempre as mesmas, as decisões que geram insegurança jurídica, que quebram contratos, que provocam esse caos, esse medo, elas vão se repetindo ao longo do tempo. Aqui a gente tem a jurisprudência evolutiva. É fantástico. Num prazo de 20 anos você muda 3 vezes o posicionamento do judiciário em relação a um tema, como aconteceu no caso da prisão após condenação em segunda instância, da execução da pena após segunda instância. Mas isso acontece no mercado, acontece na economia, decisões que têm impacto na economia. Tá? Então, assim, é muito difícil. Não adianta fazer apelo. Apelo é populacho, tá? É populismo. Você vai dizer que vai fazer, que vai mexer. Não é assim que se resolve. Dantas. Ao contrário. Cada vez que se faz qualquer ataque como esses que o Lula vive repetindo, você só piora a situação. Queria te ouvir também, Mota, sobre a outra declaração que a gente destacou aqui, em que o presidente disse que o Brasil não vai mais vender empresas públicas, criticou as privatizações já realizadas. Não tem muita novidade, né, Mota? Mas o que acha desse tipo de comentário? O PT está entregando aquilo que prometeu, uma visão do mundo que parou na década de 1980. É uma visão do mundo que vê o Estado como centro do universo. Nós, cidadãos, nós somos crianças, incapazes de tomar as nossas decisões, por menores que sejam. Papai Estado precisa cuidar de todos nós, do dia que a gente nasce até o dia em que a gente morre. Para isso, claro, Papai Estado precisa ser bastante grande, né? Ele tem que cobrar muito imposto, ele precisa ter dezenas de ministérios, de empresas públicas não, empresas do Estado. Ele precisa ter agências reguladoras, ele precisa ter isso aí que o Dantas mencionou, um ativismo judicial que muda toda hora, para que a gente nunca tenha certeza se esse contrato que a gente está assinando vai valer amanhã, se aquela privatização que foi feita amanhã não pode ser desfeita. Só que o mundo já aprendeu que isso aí, na verdade, é uma receita multiplicadora de pobreza. O que essa receita faz é tirar dinheiro do bolso dos trabalhadores para colocar dinheiro no bolso dos amigos do rei, dos sindicalistas, dos ativistas invasores de terra e dos políticos que controlam as empresas estatais, né? Que não são públicas coisa nenhuma. O público não tem nenhum pedaço da Petrobras. Quem domina a Petrobras são os que estão no poder. Nesse mundo, e essa é a pior coisa de todas, nesse mundo do PT, até o que a gente diz tem que ser vigiado, controlado e regulado pelo Estado. Está aí o projeto PL 2630 para ser votado em regime de urgência.
Agora, uma coisa a gente não pode reclamar. O PT avisou que ia fazer tudo isso. Ninguém pode dizer que não sabia. Para fecharmos, Pavinato. Bom, é da frase dele. Ninguém toma dinheiro a 13,75%. Ele tem razão, ninguém toma dinheiro a 75%. Acho que o Lula nunca falou com um pobre, acho, nos últimos 20 anos. Ele nunca falou com uma pessoa normal. Ele só fala com magnata. Ele só deve falar com esses empresários campeão nacional que recebe dinheiro do BNDES, né, subsidiado. Agora, eu vou falar uma coisa, Lula, que eu sei que o Lula nos ouve, se ele nos ouve, ele manda alguém nos ouvir. Quem toma dinheiro realmente não toma, ninguém toma dinheiro a 3,75 por ano, não toma. Toma no mínimo 140% ao ano. E eu estou sendo generoso, um cheque especial entre 8% e 9% ao mês, juros sobre juros, sem dó nem piedade. Tomam tua casa, tua carteira de motorista, se bobearem, tomam até a pureza da filha que você não tem. É isso que o povo toma dinheiro. E sabe por que o povo toma dinheiro? Não é a 13,75 por mês, não, meu fofinho. A 140% ao ano. Sabe pra quê? Porque o Brasil é um país caro. E é um país caro, não é só porque a inflação está descontrolada, por sua culpa, porque até o ano passado o Brasil teve uma inflação menor até que da Alemanha. O Brasil é um país caro porque, vamos supor, eu sou um lojista, não é? Esse mês não deu para pagar tudo, fiquei no meu cheque especial, tô lá, tomando dinheiro do banco a 140% ao ano. Não é 13,75, viu, seu safadinho? Eu tenho que tomar dinheiro e ficar no cheque especial porque eu tenho um monte de imposto para pagar. É uma selva. Eu tenho um fiscal que me cobra um imposto que eu não devo, mas até eu explicar na justiça que focinho de porco na tomada, eu já perdi um monte de dinheiro com advogado. Eu tenho encargo trabalhista pra caramba. Eu tenho um aluguel caro, aliás. O índice do aluguel desse ano subiu barbaramente e eu tenho que pagar aquilo, porque senão eu fecho a minha loja. Eu ainda, se eu vendo produto importado, eu tenho um imposto de importação que encarece, eu pago mais de 50% no valor do produto. É claro que o Brasil é um país caro, então eu fico na dívida. E ainda mais quando eu vejo brasileiros e brasileiras, ao invés de irem na minha loja, eu que abri um Hermenegildo Zen aqui em São Paulo, por exemplo, vá comprar em Portugal, para não pagar um imposto que este país cobra de mim, os encargos trabalhistas que eu tenho que pagar para manter minha loja aberta, os impostos, a fiscalização, o aluguel, os advogados, enfim, tudo. É claro, Lula, você tem toda a razão. Ninguém toma dinheiro a 13,75%. O povo, que é a maioria da população brasileira, toma a 140% ao ano. E faz porque o Brasil é caro. E é caro porque quem está no poder não sabe o que eu passo.